A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre quando nós, apesar de estarmos em dificuldades, mas não deixamos de fazer a obra de Deus. Continuamos mesmo assim a pregar o Evangelho, a falar da Bíblia para alguém, evangelizar. Este é o caminho certo para nós, servos de Deus. Nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Reis, de 2 Reis, no capítulo 5, onde fala que Naamã foi curado da lepra. Nós vemos aqui que havia uma menina que estava trabalhando na casa de Naamã. Naamã era um general, né, que ele venceu uma guerra para os sírios. Ele estava na liderança e Deus aqui fala dele, que foi usado como instrumento para vencer aquela guerra. Então, Deus usou uma menina, e esta menina, ela foi trazida como escravo para servir a esposa de Naamã. Mas se ela fosse uma pessoa que qualquer problema, qualquer dificuldade, ficasse com raiva da vida e não queria, muitas vezes as pessoas desanimam, né, e não querem nem saber de Deus, bota a culpa em todo mundo pelos seus problemas, mas ela não era assim. Mesmo na dificuldade, ela estava como escrava ali na casa de Naamã, mas mesmo na dificuldade, a Bíblia chama aqui de menina, não sabemos mais ou menos a idade dela, mas deveria ser uma menina jovem já, um adolescente. A Bíblia não comenta a idade dela, mas então nós vemos que ela ali continuava com a mesma fé, e é justamente a fé que nos anima, que nos alegra e que nos ajuda a suportar os problemas. Ela mesmo estando ali como escrava, não estando no meio da sua família, do povo dela, estava em lugar estranho, mas ela não esqueceu do que Deus fazia, e ela continuava com fé. Então, ela soube que Naamã, aquele que era agora o seu senhor, né, era um homem leproso. A Bíblia chama Naamã de um homem valoroso, né, que ele tinha muitas coisas que favoreciam ser um homem de bem. Ele era um homem que tinha muitas vantagens. Assim como nos dias de hoje nós vemos homens assim que são de grande valor, mas que não conhecem a Deus. E ele era assim. E ele tinha um problema sério, porque em toda a terra, as pessoas, por mais ricas que sejam, elas têm um problema, elas têm dificuldade. Só Deus mesmo para ajudá-las, só que muitas delas não querem saber de Deus. E Naamã também não queria saber, mas aquela lepra com certeza o tornava um homem feliz, embora ele tivesse um grande valor ali no seu reinado na Síria, no reinado da Síria. E então a menina fala assim: se o meu senhor Naamã fosse em Samaria, onde está ali o profeta Eliseu, certamente ele seria curado da sua lepra. E a vontade dele de ser curado era tão grande que quando ele soube daquilo, ele foi logo falar com o rei da Síria. E o rei mandou cartas para o rei de lá, achando que ele ia ser curado, porque era uma incumbência de um rei para o outro, né? Chegou lá, o rei ficou chateado, o rei de Israel, achando que era até provocação, falando que era aquele rei ímpio, né? Esqueceu que Deus podia fazer milagres e se aborreceu. E a Bíblia diz aqui no capítulo 5 que ele rasgou as suas vestes. Era uma atitude de quando os reis estavam aborrecidos com alguma coisa. Então Eliseu, sabendo disso, mandar Naamã para ele que Deus ia mostrar
que havia profeta em Israel. Então o rei manda Naamã ir lá. E Naamã chega lá, pensa logo que por ele ser um grande homem, né, dali da Síria, que ia ser muito bem tratado, que Eliseu iria ali, ia passar, colocar a mão sobre ele e ia curá-lo, que ele até comenta isso depois. Mas, no entanto, Eliseu as coisas têm que ser conforme a vontade de Deus e não a nossa. Então Eliseu manda ele ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, que a carne dele seria purificada. Fala só isso para ele e manda um mensageiro falar, nem foi ele que foi lá falar. E então o Naamã fica indignado, até porque o Rio Jordão era um rio de águas turvas, e ele cita outros rios que eram muito melhores, de águas limpas, né? Mas só que Eliseu sabia que, por ser o Jordão um rio assim, de águas turvas, que ninguém gostava muito desse rio, apesar dele ser um rio onde teve muitos eventos bíblicos, né? O próprio Jesus vai se batizar ali centenas de anos depois. Mas então é um rio que tinha a ver com toda a área bíblica, né? Houve muitos acontecimentos ali, o povo de Israel atravessou ele em seco também, uma parte da água parou para o povo passar em seco. Naamã, né, não sabia nem disso, e Naamã reclama, os servos dele dizer para ele que aquilo era para ele ficar curado e não valia a pena tentar. Então ele resolve, vai lá, mergulha no Rio Jordão 7 vezes. E Eliseu mandou ele também para esse rio, para ele não achar que num rio de água limpa, talvez o milagre fosse das águas limpas do outro rio, não de Deus. Ele queria mostrar que o milagre aconteceu justamente porque o lugar mais impossível para que Naamã fosse curado foi justo ali que ele mergulhou, o rio que seria impossível de curá-lo de alguma maneira. A cura no Rio Jordão só seria porque Deus colocou as suas mãos. Então por isso ele mandou Naamã mergulhar ali no Rio Jordão 7 vezes. Então Naamã vai e sua pele fica nova em folha. Ele vira um novo homem, ele renasceu. Imagine um homem há anos cheio de ferida pelo corpo. Essa doença é horrível. Tornava a pessoa, na época de Jesus, né, havia o vale dos leprosos, porque eles precisavam andar separados da sociedade. E então ele fica tão alegre que o que acontece com Naamã? Ele se converte a Deus, ele pede perdão. Você vai ler no final aqui do capítulo 5, ele vai dizer que ele pede perdão porque ele adorou o Deus chamado Rinom, e ele pede perdão porque ele diz que ele ia ali com o rei, não era ele que iria ali. Então ele pede perdão e ele diz que a partir daquele dia ele só serviria o Deus de Israel, porque Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele. Então só queria mostrar a importância aqui da gente se elevar sempre além das nossas dificuldades. Assim como Deus falou ali no livro de Isaías, que os que confiam no Senhor voarão com asas como águia. Ele quis dizer que a gente deve se elevar além das nossas dificuldades para poder a gente continuar a vencer sempre pela nossa fé. Que esta palavra hoje possa falar ao seu coração. Jamais desanime, como Deus mandou Josué. Esforça-te que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém.